Essas emoções estão destruindo sua paz e você nem percebe. A paz interior não é a ausência de barulho, conflito ou desafio. É a força silenciosa que te mantém inteiro, mesmo quando tudo ao redor está se despedaçando. Mas o que poucos percebem é que essa paz pode ser corroída, não por grandes tragédias, mas por pequenas emoções silenciosas que você deixou passar, dia após dia. Você acredita que está em paz porque não grita, porque não explode, porque não briga. Mas por dentro, algo está se desfazendo. Uma inquietação que você não sabe nomear, um cansaço que o sono não resolve, uma tensão que o tempo não dissolve. Talvez você esteja emocionalmente exausto, mas aprendeu a chamar isso de maturidade. Talvez esteja irritado o tempo todo, mas disfarça com produtividade. Talvez esteja anestesiado, mas chama isso de equilíbrio. O problema não é sentir. O problema é ignorar o que se sente por tanto tempo que essas emoções assumem o controle e você nem percebe. Elas moldam suas decisões, destroem suas relações e tiram a nitidez da sua visão de futuro. Tudo isso enquanto você continua achando que está no comando. A verdade é que muitas pessoas hoje vivem dentro de um campo minado emocional. Cada passo exige um esforço brutal para parecer normal. Elas têm medo de se olhar no espelho da própria consciência. Preferem o barulho das redes sociais ao silêncio interior e, sem perceber, estão trocando paz por distração, foco por fuga, clareza por confusão tolerável. E não, isso não é só sobre ansiedade ou depressão, é sobre algo mais profundo, é sobre os estados emocionais que se tornaram tão constantes que você nem sabe mais quem seria sem eles. Emoções como culpa, comparação, raiva contida, ressentimento, autossuficiência tóxica, neutralidade emocional. Elas não gritam, elas sussurram. E justamente por isso são perigosas, porque é difícil lutar contra o que você nem consegue identificar. Mas hoje, nesse vídeo, você vai enxergar, vai entender com clareza racional e com profundidade filosófica o que está minando sua paz. Não com frases prontas, mas com ideias que te confrontam, com verdades que você talvez esteja evitando, porque só quando você nomeia o que sente, entende o que sente e toma decisões conscientes sobre isso, é que a paz real começa a nascer. Se prepare para olhar para dentro, para encarar o que está corroendo sua alma em silêncio. E mais do que isso, para aprender como recuperar sua paz como quem reconstrói uma fortaleza, bloco por bloco, ideia por ideia, emoção por emoção. Porque você merece viver com clareza, com verdade, com paz. Mas nenhuma dessas coisas acontece por acaso. Elas precisam ser escolhidas, cultivadas e defendidas todos os dias. E é isso que você vai começar a fazer agora. A normalização do caos emocional. Você já percebeu como hoje em dia é comum ouvir alguém dizer: estou cansado, estou ansiosa, não aguento mais, e todo mundo apenas acena com a cabeça como se fosse normal? A sociedade atual transformou o desequilíbrio emocional em algo aceitável. Pior, em algo esperado. É como se viver em estado de estresse, irritação constante ou leve desespero silencioso fosse sinal de que você está no jogo, de que está fazendo acontecer. Mas o que exatamente está acontecendo? A alma está adoecendo em nome da performance e quase ninguém vê. A cultura da pressa, da produtividade a qualquer custo, do "você precisa ser mais", instalou um vírus invisível na mente moderna. Hoje, se você não estiver ocupado, cansado e com a mente acelerada, algo parece errado com você. Pessoas em paz são confundidas com pessoas improdutivas. Pessoas calmas são julgadas como preguiçosas. E o silêncio emocional passou a ser desconfortável, como se fosse um sinal de fraqueza ou de ausência de ambição. O resultado?
Multidões vivendo num estado crônico de agitação interior, tentando compensar a ausência de propósito com metas externas cada vez mais exigentes. E aqui está a armadilha. Quando você se acostuma a viver nesse estado de caos emocional disfarçado de normalidade, você perde a sensibilidade. Começa a ignorar sinais internos como se fossem ruídos de fundo. O corpo avisa, com insônia, cansaço, irritação, tensão muscular. A mente avisa, com desmotivação, dificuldade de concentração, pensamentos acelerados. A alma grita, com esse vazio existencial que você tenta preencher com distrações, compras, redes sociais ou frases motivacionais. Mas nada resolve, porque o problema não é falta de estímulo, é excesso de ruído. Marcos Aurelius dizia que a paz vem de dentro, não a busque fora. Mas como encontrar essa paz se a própria ideia de desacelerar, silenciar, respirar, virou quase um pecado moderno? Hoje, se você diz que vai descansar, já se sente culpado. Se tenta cuidar da sua mente, acha que está perdendo tempo. Se ouve o que sente, teme perder o foco. O mundo quer que você seja funcional, mas não necessariamente inteiro. E por isso mesmo, te recompensa quando você se adapta à dor, mas te pune quando tenta curar. O caos emocional foi normalizado porque o barulho externo é conveniente. Ele evita o confronto com a própria verdade, com o próprio limite, com a responsabilidade de dizer não, de estabelecer prioridades reais, de reordenar a vida segundo princípios internos e não expectativas externas. A normalização do caos é um anestésico social, mas como todo anestésico, ele adormece a dor e junto com ela adormece também sua consciência. Mas você não foi feito para viver entorpecido, nem emocionalmente reativo, nem mentalmente acelerado. A paz que você perdeu não foi embora por acaso. Ela foi sendo substituída aos poucos por um sistema que te empurra para fora de si mesmo. Mas ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de quebrar esse ciclo. E tudo começa quando você para de aceitar como normal aquilo que está destruindo a sua alma em silêncio. A sutil tirania da autossuficiência. Há uma ideia silenciosamente admirada no mundo moderno, a de que você precisa dar conta de tudo, que não pode depender de ninguém, que deve ser forte, resiliente, imparável. A autossuficiência virou um ideal glorificado, mas também uma prisão dourada, porque junto com a ideia de liberdade veio um peso insuportável, o de carregar sozinho fardos que deveriam ser compartilhados. E quando você acredita que pedir ajuda é fraqueza, a solidão se disfarça de independência e começa a destruir sua paz, lentamente. Você se sobrecarrega, mas não reclama. Você se quebra por dentro, mas continua funcionando por fora. Você tenta manter o controle de tudo, mesmo quando tudo parece desmoronar. Afinal, você aprendeu que falhar não é opção, que sentir medo, dúvida ou cansaço é inaceitável, que depender de alguém é ser fraco. Então você silencia suas emoções para manter a imagem de fortaleza. Mas que tipo de paz existe num castelo construído sobre negação emocional? A verdade é que essa autossuficiência extrema é uma armadilha filosófica. René Descartes nos ensinou a duvidar de tudo, a questionar as bases da realidade para encontrar um ponto seguro de apoio. O famoso penso, logo existo. Mas se hoje pudéssemos adaptar esse raciocínio ao estado emocional moderno, talvez disséssemos, me sobrecarrego, logo tenho valor. A mente racional foi sequestrada por um ideal emocional de onipotência, e isso está te matando devagar. O problema não é ser responsável, o problema é confundir responsabilidade com isolamento. Quando você se obriga a suportar tudo sem dividir nada, você não se torna mais forte. Você apenas se distancia de si mesmo. Suas emoções deixam de ser ouvidas. Suas necessidades passam a ser ignoradas. Suas dores se acumulam. E a paz interior,
que nasce da harmonia entre razão e sentimento, começa a ruir sob o peso de um silêncio que você não compartilha com ninguém. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência emocional. É a compreensão de que o ser humano não foi feito para suportar tudo sozinho. Mesmo os maiores filósofos tinham mentores, mesmo os grandes líderes tinham conselheiros, mesmo os mais sábios tinham quem os ouvisse. A autossuficiência total não é força, é ilusão. E a ilusão, quando mantida por tempo demais, vira sofrimento disfarçado de orgulho. O orgulho de não precisar de ninguém pode parecer nobre, até o dia em que você perceber que perdeu tudo o que realmente importava em nome dessa independência. A conexão, o afeto, o apoio mútuo, a troca verdadeira. Tudo isso foi substituído por um silêncio que ninguém ouve, porque você nunca permitiu que ouvissem. E talvez esse seja o maior motivo de tanta exaustão emocional hoje. Não a falta de força, mas a recusa em dividir a dor. Chega uma hora em que você precisa parar e se perguntar: até onde vale a pena carregar tudo sozinho? Até onde essa autossuficiência está te protegendo ou te sabotando? Porque a paz verdadeira não está em dar conta de tudo. Está em saber o que é seu para carregar e o que você precisa deixar que outros te ajudem a sustentar. Quando a calma é apenas fuga, a mentira da neutralidade. Nem toda calma é paz, nem todo silêncio é equilíbrio. Às vezes, o que parece serenidade é, na verdade, fuga disfarçada. Um tipo de anestesia emocional que você construiu para não lidar com o que sente de verdade. Pessoas que se orgulham de não se abalar com nada, muitas vezes são as que mais sufocaram suas emoções. Elas não perderam a paz. Elas a esconderam atrás de uma parede de frieza racional. E essa neutralidade, aparentemente madura, vai se tornando um veneno lento que desumaniza. Você começa dizendo que não quer drama. Depois afirma que prefere manter distância de pessoas emocionais. Em seguida, passa a evitar qualquer situação que provoque desconforto. E então, sem perceber, começa a evitar também o que te move, o que te faz sentir, o que te torna vivo. Porque sentir, no fundo, dá medo. Sentir é desorganizar o que você passou anos tentando controlar. E se proteger se torna mais importante do que viver de verdade. Essa falsa neutralidade emocional cria um tipo perigoso de rigidez interna. Você se torna alguém que observa tudo com frieza, mas não se envolve com nada profundamente, que entende os problemas dos outros, mas não se permite ser tocado por eles, que explica tudo com lógica, mas não transforma nada com empatia. É o tipo de racionalidade vazia que Descartes jamais defenderia, porque razão sem humanidade vira cálculo, não sabedoria. O que pouca gente entende é que sentir intensamente não é um defeito. O problema nunca foi a emoção. O problema é ser refém dela, ou então negá-la completamente. E esse segundo erro é tão destrutivo quanto o primeiro, porque quando você enterra emoções, não está eliminando nada. Está apenas transferindo a dor para outro lugar, para o corpo, para os relacionamentos, para decisões inconscientes que vão cobrar um preço alto no futuro. A neutralidade emocional se apresenta como autocontrole, mas na prática é um afastamento do que há de mais autêntico em você. É um medo mascarado de maturidade, um escudo que impede tanto o sofrimento quanto a transformação, porque nenhuma mudança verdadeira acontece na apatia, e nenhuma paz duradoura nasce da indiferença. Ser calmo é diferente de ser vazio. Ter controle não é o mesmo que ser insensível. O verdadeiro equilíbrio não é a ausência de emoção, é a presença de consciência. É olhar para o que se sente sem fugir, sem negar, sem dramatizar. Apenas acolher, entender, integrar. Isso é maturidade, isso é paz ativa, viva, humana,
Você não precisa se tornar uma pedra para suportar a vida. Precisa se tornar inteiro. E ser inteiro exige coragem para sentir, para chorar quando for preciso, para se emocionar sem vergonha, para não se esconder atrás da pose de quem está tudo bem. Porque quando você para de fingir calma, começa a experimentar verdade. E a paz, a real, só existe onde a verdade é aceita. O impacto das emoções herdadas. Quando a paz não é sua. Há dores que não começaram em você, mas ainda assim governam sua vida. Há reações que você repete sem entender por quê. Há emoções que brotam do nada e te paralisam, mesmo quando tudo parece bem. E talvez isso aconteça porque o que te afasta da paz não é seu, é herdado. São fragmentos emocionais de uma história que começou antes de você nascer. É a repetição silenciosa de traumas que foram passados como herança, não em palavras, mas em gestos, olhares, silêncios. Você cresceu em um ambiente onde o amor era condicional, onde sentimentos eram vistos como fraqueza, onde raiva era contida, tristeza ignorada e medo ridicularizado. Então, mesmo sem perceber, você aprendeu a sentir da mesma forma, a evitar o que incomoda, a engolir o choro, a nunca demonstrar vulnerabilidade. Você absorveu emoções como quem respira o ar ao redor. E agora, essas emoções moldam suas decisões, seus relacionamentos, sua forma de existir no mundo, mesmo que não façam sentido no presente. É aqui que a filosofia encontra a psicologia profunda. René Descartes buscava uma base segura sobre a qual construir conhecimento verdadeiro. Cogito ergo sum, penso, logo existo. Mas quem pensa em você? É você mesmo? Ou é a soma dos pensamentos condicionados que te foram implantados? Quem reage em você? É sua essência? Ou é o eco emocional de alguém que veio antes e nunca teve a chance de curar sua própria dor? Essas emoções herdadas criam padrões invisíveis. Gente que sabota relacionamentos sem entender por quê, que explode por pequenas coisas, que sente culpa por descansar, que tem medo de se destacar, que repete sem saber a dor emocional dos pais ou cuidadores. E quanto mais tempo você vive dentro desses padrões, mais você acredita que essa confusão interna é sua, que é normal, que é parte da sua personalidade, quando na verdade é apenas um script emocional que você nunca teve a chance de questionar. Mas agora chegou a hora de parar e observar, de identificar o que dentro de você não te pertence, de separar o que é trauma herdado do que é desejo genuíno. Porque não há como construir paz sobre fundamentos que não são seus. A verdadeira tranquilidade emocional começa quando você assume o comando da própria mente e decide reescrever o roteiro que recebeu. Você não está condenado a repetir a dor de quem veio antes. Você pode honrar sua história, sem carregá-la como prisão. Pode ser o ponto de ruptura do ciclo. A pessoa que, ao invés de passar adiante a confusão emocional, decide curar, desaprender, redefinir. Esse é o trabalho mais difícil que alguém pode fazer, mas também o mais libertador. Paz não é esquecer o passado, é ter coragem de entender como ele ainda vive dentro de você, e só então escolher uma forma diferente de existir. Uma forma que seja verdadeiramente sua, a prisão da expectativa emocional alheia. Muitas vezes, o que você sente não é seu, é o reflexo do que os outros esperam que você sinta. É a tentativa constante de corresponder às emoções alheias, como se sua paz dependesse do humor dos outros, da aprovação de terceiros, da validação invisível de um olhar que nunca chega. E o mais perigoso nisso é que, aos poucos, você começa a viver uma vida que não é sua, mas projetada pela expectativa dos outros. Um teatro emocional onde você atua o tempo inteiro, sem perceber que perdeu o papel principal da própria história. Você sorri quando está cansado, diz, "Tá tudo bem", quando está à beira do colapso,
engole a própria verdade para não desagradar e se culpa por sentir raiva, tristeza ou frustração quando isso desagrada alguém. A busca por aceitação emocional se transforma em servidão. Uma prisão sem grades, mas com algemas invisíveis. O medo de decepcionar, de parecer fraco, de não ser bom o suficiente. Você se torna o que os outros precisam, não o que você realmente é. O problema é que quando você se desconecta das próprias emoções para sustentar a imagem idealizada pelos outros, o corpo sente, a mente colapsa e a alma se cala. Você não sabe mais o que quer, não sabe mais o que sente. E toda tentativa de reencontrar paz esbarra numa angústia inexplicável, como se faltasse algo. E o que falta, na verdade, é você. Essa prisão emocional não surge de um dia para o outro. Ela é construída na infância, na cultura do não chore, do não reclame, do não faça isso que é feio. Crescemos aprendendo que nossos sentimentos incomodam, que precisamos nos encaixar, que o outro deve se sentir bem às custas da nossa verdade. E então, quando adultos, seguimos reproduzindo esse padrão, sacrificando nossa paz em nome da aceitação. Mas a aceitação que exige autoabandono nunca vale o preço. O mundo está cheio de pessoas emocionalmente cansadas por tentarem ser perfeitas para todos e ainda assim se sentirem insuficientes. Você não foi feito para ser molde do desejo de ninguém. A sua alma não é um espelho da expectativa dos outros. A sua paz começa quando você rompe com a necessidade de ser aquilo que esperam e passa a ser aquilo que realmente sente. Viver em função do emocional alheio é carregar um fardo que não é seu, é tentar controlar o incontrolável, é entrar em guerras que nunca poderão ser vencidas, porque a batalha não é sua. Quando você percebe isso, nasce a liberdade, e com ela, uma nova forma de existir, com verdade, com limite, com presença, sem culpa, sem necessidade de ser compreendido o tempo todo, apenas sendo. E isso, sim, é o primeiro passo para a verdadeira paz. A linguagem oculta das microfrustrações. Nem sempre é um grande trauma que te desestabiliza. Às vezes, são as pequenas frustrações do dia a dia que, acumuladas em silêncio, constroem um muro entre você e a paz que tanto procura. A promessa não cumprida, a mensagem não respondida, o elogio que não veio, a sensação constante de ser ignorado, atrasado, mal interpretado. Coisas pequenas demais para serem verbalizadas, mas grandes o suficiente para se acumularem como espinhos invisíveis dentro de você. Essas microfrustrações são sorrateiras. Elas não explodem, elas se somam. E é justamente por isso que são perigosas, porque são ignoradas. Você as racionaliza, diz para si mesmo que não é nada, que não vale a pena se incomodar, que está exagerando, mas o corpo sente, a mente sente. E a alma registra cada uma como se fosse uma ferida que nunca se fecha por completo. Com o tempo, você se torna mais reativo, mais impaciente, mais fechado. Mas não entende por quê. Parece que perdeu a leveza, que perdeu o prazer nas pequenas coisas, que perdeu o entusiasmo por aquilo que antes te movia. E na tentativa de recuperar esse estado de equilíbrio, você busca grandes mudanças, novos projetos, novas metas, novos relacionamentos, quando na verdade o que você precisa não é de mais estímulo, mas de mais consciência sobre o que está te corroendo por dentro, milímetro por milímetro. A filosofia cartesiana ensina que para alcançar clareza é preciso dissecar os problemas em partes menores, entender o detalhe, questionar a origem, investigar com rigor. E é exatamente isso que falta quando você despreza suas pequenas frustrações. Elas não desaparecem só porque você as ignora. Pelo contrário, se tornam raízes emocionais de comportamentos que você mesmo não entende. É aquele cansaço que não passa, aquela irritação constante sem motivo claro,
aquela desconexão silenciosa com a vida. As microfrustrações são a poeira emocional que, se não for varrida, se transforma em névoa existencial. Você não vê claramente. Você não sente com nitidez. Você apenas continua no automático, tentando dar conta, mas com o coração cada vez mais fechado. E o pior é que isso tudo parece normal. Afinal, são só coisas pequenas, certo? Errado. As coisas pequenas, quando ignoradas, viram armadilhas invisíveis. E paz não sobrevive onde há acúmulo de incômodos não resolvidos. O que você precisa, talvez, não é de uma revolução. É de honestidade, de presença, de atenção aos detalhes emocionais do seu cotidiano, de coragem para dizer, isso me afetou, mesmo que pareça bobo, de força para se ouvir antes que o corpo grite, de lucidez para entender que a paz não nasce do que você controla, mas do que você se permite sentir, elaborar e deixar ir. Quando a produtividade vira ansiedade, o ego disfarçado de foco. Existe uma linha muito fina entre disciplina e obsessão, entre foco e compulsão, entre propósito e vazio disfarçado de meta. E quando você a ultrapassa, mesmo sem perceber, a produtividade deixa de ser uma expressão saudável do seu potencial e se transforma numa fuga disfarçada, um vício invisível que aplaudimos socialmente, mas que destrói silenciosamente a paz interior. Você diz que está correndo atrás, que está fazendo acontecer, mas por dentro está esgotado, irritado, com a mente acelerada e o coração desconectado de si mesmo. O mais perverso nesse processo é que tudo parece certo por fora. Você está trabalhando, entregando, cumprindo tarefas, superando metas. O feed está cheio de conquistas. A agenda está lotada. A cabeça está cheia, mas o que ninguém vê é o buraco emocional que tudo isso tenta encobrir. Você não está em paz, está apenas ocupado e confunde esse barulho interno com motivação, quando na verdade é um alarme, um pedido desesperado por pausa, clareza, sentido. O ego, nesse contexto, se disfarça de foco. Ele te convence de que parar é perder tempo, de que descansar é preguiça, de que sentir é fraqueza. Ele quer resultados a qualquer custo, mesmo que o custo seja você. E assim, você troca presença por performance, troca conexão por execução, troca paz por validação. E vive num ciclo onde quanto mais você produz, menos você se encontra. Descartes nos ensinou a duvidar daquilo que não pudesse ser sustentado pela razão. Mas o que acontece quando sua própria razão é sequestrada pelo medo de parar? Quando sua mente acredita que a única forma de provar seu valor é fazendo, entregando, conquistando, você não pensa mais com clareza, você apenas reage. E viver reagindo não é viver racionalmente, é sobreviver emocionalmente travado num sistema que te consome. A produtividade deveria ser consequência da sua clareza, não um substituto dela. Você não precisa correr para provar que está vivo. Precisa desacelerar para perceber por que está correndo. Precisa questionar. Esse esforço é movido por inspiração ou por insegurança? Estou construindo algo real ou apenas tentando não encarar meu próprio vazio? A paz não é inimiga do movimento, mas ela é incompatível com a pressa cega. Quando você desacelera, você escuta. Quando você escuta, você sente. E quando sente, você volta a ser inteiro. O mundo moderno te recompensa por ser produtivo, mas sua alma só floresce quando você é verdadeiro. E verdade sem pausa é impossível, porque só quem para consegue se reencontrar. O esvaziamento da alma por emoções inofensivas. Nem toda destruição emocional começa com um colapso. Às vezes, ela começa com o tédio, com a impaciência, com aquele desânimo leve que se arrasta ao longo da semana. Emoções que parecem inofensivas porque não te derrubam de imediato, mas que lentamente esvaziam a alma.
Como um copo furado que vai perdendo conteúdo gota por gota, você vai se sentindo mais distante de si mesmo, mas sem propósito, mas sem energia, sem nem perceber por quê. Você acorda e já sente que algo está apagado. A comida tem menos gosto, as conversas parecem repetitivas, as tarefas se tornam mecânicas. E tudo isso é justificado como cansaço, rotina, fase da vida. Mas a verdade é que essas emoções leves, mal administradas, podem se transformar em névoas densas que encobrem sua visão de mundo, sua conexão com Deus, com os outros e com você mesmo. O perigo do raso é que ele não parece perigoso, mas é justamente aí que mora o colapso silencioso. Essas emoções não explodem, elas evaporam, elas dissolvem sua presença aos poucos, minando a capacidade de se empolgar, de se inspirar, de criar, de amar. Você vai ficando funcional, mas não vivo. E o mais curioso é que tudo à sua volta continua igual. Nada dramático aconteceu, mas por dentro algo se desconectou. E se você não for atento, vai se adaptar a esse estado como se fosse o novo normal. Vai chamar esse vazio de maturidade. Vai confundir indiferença com evolução. Vai achar que estar emocionalmente anestesiado é um sinal de força, quando na verdade é o sinal mais claro de que você se perdeu de si. O estoicismo não é sobre eliminar emoções, mas sobre compreendê-las e direcioná-las com sabedoria. E essa sabedoria exige vigilância, porque se o tédio não é tratado com reflexão, ele vira cinismo. Se o desânimo não é confrontado com verdade, ele vira procrastinação crônica. Se a impaciência não é observada com humildade, ela vira intolerância com o outro e consigo mesmo. O que parecia pequeno, quando ignorado, vira uma barreira entre você e a sua paz mais profunda. Paz não é ausência de problema, é presença de significado. É quando até nos dias comuns você enxerga propósito. É quando até nas tarefas simples você encontra sentido. Mas isso exige que você não se acomode com o morno, que não aceite viver apenas ok, que não normalize o vazio disfarçado de estabilidade. A alma humana precisa de alimento, e esse alimento é feito de presença, de intenção, de verdade. Observe-se com mais cuidado. Se você anda sem paciência com tudo, talvez esteja sem paciência com sua própria vida. Se anda desanimado com o mundo, talvez esteja desanimado com a desconexão interna que vem ignorando. Voltar a sentir é arriscado, mas necessário, porque só quem sente, vive. E só quem vive pode, de fato, encontrar paz. A trama emocional do auto-engano. A mente é especialista em criar histórias, e quando essas histórias são repetidas o suficiente, elas se transformam em verdades internas, mesmo que sejam mentiras. Auto-engano é isso, uma emoção disfarçada de narrativa racional. É quando você acredita que está no caminho certo, que suas reações são justificáveis, que a forma como se sente é natural. Mas tudo isso é uma construção frágil criada para evitar o confronto com a verdade. E o preço disso é alto. Porque quanto mais você acredita na mentira emocional que criou, mais distante fica da paz que poderia viver. Você diz que não liga mais, mas no fundo está magoado. Diz que superou, mas o peso ainda está no peito. Diz que está tudo bem, mas vive escapando da própria consciência com distrações. Esse é o teatro do auto-engano emocional. Um espetáculo que você encena para si mesmo, com o único objetivo de não encarar o que realmente sente, porque encarar exige coragem, exige desconstrução. E o desconforto da verdade, mesmo sendo libertador, é difícil de suportar. René Descartes propôs o ceticismo como caminho para a verdade. Duvide de tudo, inclusive de você mesmo, até encontrar o que não pode ser negado. Se aplicássemos esse método ao campo emocional, talvez fosse assim:
Duvide do que você sente até descobrir o que realmente está por trás. Será mesmo que sua raiva é só sobre o outro? Será que sua frieza é mesmo maturidade? Será que seu cansaço é apenas físico? Será que esse tanto faz é sinceridade ou autoproteção? O autoengano funciona como um anestésico. Você sente que algo está errado, mas não consegue nomear. Cria teorias para justificar seu vazio. Se convence de que a vida é assim mesmo, que ninguém é feliz de verdade, que sentir demais é fraqueza. E com esses argumentos, você constrói uma prisão confortável, com grades invisíveis feitas de autossabotagem, medo e negação. O mais perigoso é que por fora tudo parece normal. Você está trabalhando, interagindo, cumprindo seus compromissos. Mas por dentro existe uma bagunça emocional que você prefere ignorar. Porque revirar essa bagunça significa reavaliar decisões, reabrir feridas, reconsiderar caminhos. Significa talvez admitir que o que você chama de estabilidade é, na verdade, estagnação, e que a vida que você construiu pode estar baseada em escolhas que nasceram do medo, não da verdade. Só que a paz não floresce onde há mentira. Mesmo que seja uma mentira confortável, mesmo que tenha sido repetida por anos, a paz exige verdade. E a verdade só surge quando você está disposto a se encarar sem máscaras. A reconhecer o que está por trás da sua raiva, da sua frieza, da sua constante necessidade de controle. Esse confronto é duro, mas é também o início da libertação. Porque quando você começa a enxergar com clareza, tudo muda. Você para de reagir no automático, para de repetir padrões que só geram sofrimento e começa finalmente a fazer escolhas conscientes, alinhadas com quem você é de verdade e não com quem você finge ser. A paz real é filha da honestidade. E a honestidade emocional começa quando você tem coragem de dizer: eu estava me enganando, mas não vou mais. O dano invisível do julgamento emocional. Pouca coisa fere mais a paz interior do que o hábito silencioso de julgar o que se sente. A mente racional, condicionada a querer controle absoluto, olha para as emoções como se elas fossem falhas do sistema. Você sente raiva e já se condena por isso. Sente tristeza e se julga fraco. Sente medo e se chama de covarde. E assim, antes mesmo de lidar com a emoção, você já está lutando contra ela, como se o sentimento fosse o problema e não o alerta. Mas o que você talvez ainda não percebeu é que essa batalha interna nunca tem fim. Porque quanto mais você rejeita o que sente, mais essas emoções se camuflam, se reprimem e voltam de formas distorcidas. A raiva vira amargura, a tristeza vira apatia, o medo vira frieza. E a culpa por sentir o que sente vai se acumulando, criando uma angústia difusa que destrói qualquer possibilidade de serenidade. Julgar uma emoção é como tentar apagar um incêndio com gasolina. A intenção é boa, controlar, organizar, ser racional. Mas o efeito é destrutivo, porque o julgamento gera resistência. E onde há resistência emocional crônica, há sofrimento. O que você deveria acolher, você combate. O que deveria ser entendido, é condenado. E pouco a pouco, você vai se afastando da própria verdade emocional, como quem se desconecta do centro da alma. A filosofia estoica nunca foi sobre suprimir o sentir. Foi sobre entender o que se sente e dominar a forma como se reage. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E o mesmo vale para as emoções. O problema não é sentir tristeza, medo, raiva. O problema é o que você pensa sobre essas emoções. O problema é o rótulo que você coloca, a cobrança que você impõe, a vergonha que você internaliza. Descartes propôs o uso da razão como ferramenta de clareza.
Mas clareza emocional não nasce do julgamento, nasce da observação. Sentir algo desconfortável não te faz fraco, te faz humano. O que te fortalece não é sufocar o sentimento, mas entendê-lo, questioná-lo com honestidade. E a partir dessa compreensão, escolher uma resposta alinhada com os seus valores e não com os seus impulsos. Julgar emoções é como trancar portas dentro de si. Você pode manter a casa aparentemente organizada, mas o caos está lá, escondido nos cômodos escuros. E a verdadeira paz só acontece quando você tem coragem de abrir cada porta, acender a luz, olhar sem medo. Não para se culpar, mas para limpar, para organizar, para respirar de novo. Você não é o que sente. Você é quem escolhe o que fazer com o que sente. E essa escolha só é possível quando você abandona o tribunal interno e começa a escutar com compaixão aquilo que brota de dentro. A paz não exige perfeição emocional, exige presença. E presença começa com aceitação, não com julgamento. O peso não visto das emoções não expressas. Há dores que gritam sem som, sentimentos que ocupam espaço dentro do peito, mas que nunca encontram caminho para sair. Emoções que foram engolidas por medo de rejeição, por vergonha, por orgulho, por sobrevivência. Você aprendeu a não dizer o que incomoda, a não demonstrar o que sente, a não pedir o que precisa. E isso pareceu amadurecimento. Parece autocontrole, mas na verdade é acúmulo. E todo acúmulo cobra um preço. Quando você não expressa o que sente, o corpo tenta fazer isso por você. A tensão nas costas, o aperto no peito, a dor de cabeça constante, a insônia, a respiração curta, o estômago embrulhado, são os sinais físicos daquilo que ficou emocionalmente abafado. O que não sai em palavras, vaza em sintomas. O que não é transformado em expressão, se transforma em peso. Um peso que te acompanha, silencioso, e vai te curvando aos poucos, até você não saber mais o que carrega, nem porque está tão cansado. A sociedade chama de maturidade essa capacidade de lidar sozinho. Mas lidar sozinho, muitas vezes, significa apenas calar. E calar é o contrário de processar. Calar não cura, calar aprisiona. Você guarda dentro de si palavras não ditas, choros contidos, desejos reprimidos, ressentimentos acumulados, e acredita que está protegendo o outro, mas está se destruindo por dentro. A paz não floresce em solo compactado por silêncios pesados. Ela precisa de espaço, de ar, de movimento interno. O silêncio tem seu lugar. O domínio emocional é uma virtude, mas silenciar tudo o tempo todo é negação, não força. O que você não coloca para fora se transforma em muros. E esses muros não apenas te separam dos outros, mas também de você mesmo. Você começa a se sentir estranho dentro da própria vida, estranho dentro da própria mente. E quanto mais tenta manter tudo sob controle, mais distante fica do equilíbrio que busca. A filosofia cartesiana nos chama à clareza pela separação. Distinguir, analisar, nomear. O mesmo se aplica aqui. Nomeie o que sente. Expresse com precisão, não com impulsividade, mas com lucidez. Dizer isso me feriu, isso me frustrou, isso me alegrou, isso me deu medo, é um ato de limpeza interna. É como abrir as janelas de uma casa fechada há anos. O ar entra, a alma respira. Você não precisa se tornar refém das emoções para expressá-las. Pode falar com firmeza e serenidade. Pode chorar com dignidade. Pode dizer o que precisa sem gritar. A expressão não é um colapso, é um alinhamento, uma declaração de existência consciente. Uma prova de que você está presente no próprio corpo, na própria história, na própria vida. A paz interior começa quando o que você sente encontra espaço para ser ouvido, inclusive por você. E se você não tem com quem falar, fale consigo mesmo.
Escreva, ore, sussurre. Mas não silencie tudo, porque o que você guarda demais um dia explode. E a explosão nunca é a solução. A expressão consciente, sim. Essa transforma, essa liberta, essa cura. A paz não se encontra, se constrói. A maioria das pessoas vive esperando que a paz seja um lugar, um momento, um estado que chega quando tudo finalmente se acalma, quando os problemas acabam, quando as coisas entram no eixo. Mas a paz não vem do exterior. Ela não aparece como uma recompensa para quem sofre em silêncio. Não se revela como um prêmio por bom comportamento. A paz, quando é verdadeira, é construída. Tijolo por tijolo, escolha por escolha, consciência por consciência. Você não tropeça na paz como quem esbarra em algo perdido. Você a edifica como quem constrói um templo dentro de si. E isso exige esforço. Exige disciplina emocional. Exige coragem para confrontar o que sente, humildade para aceitar o que precisa mudar e força para soltar o que não serve mais. Exige lucidez para entender que sentir dor não é sinal de fraqueza, e sim de presença. Que parar não é derrota, e sim estratégia. Que desacelerar não é desistência, mas sinal de que você começou a pensar com clareza. Não existe paz automática. Existe a paz escolhida. E ela é, na maioria das vezes, um ato de rebeldia contra o caos ao redor. Um ato de resistência contra a cultura da pressa, da comparação, da exigência desumana de estar bem o tempo todo. A paz real não é produzida por circunstâncias favoráveis. Ela é forjada na fornalha da reflexão, do autoconhecimento, da decisão consciente de não se deixar levar pelas emoções desordenadas que o mundo insiste em normalizar. A filosofia, tanto estoica quanto cartesiana, converge nesse ponto. A ordem interna precede a ordem externa. Se você quiser transformar a sua vida, precisa começar pelas ideias que você cultiva, pelas emoções que você tolera, pelas respostas que você automatizou sem perceber. Paz não é o que sobra quando o barulho acaba. Paz é o que nasce quando você aprende a silenciar por dentro, mesmo que o mundo ainda esteja gritando por fora. Você pode continuar esperando que a vida melhore, que as pessoas mudem, que o cenário fique mais favorável. Mas enquanto isso, pode também começar a se tornar alguém que não depende mais dessas mudanças para encontrar serenidade. Você pode se tornar o tipo de pessoa que carrega paz, em vez de viver apenas buscando paz. E isso muda tudo, porque quem carrega paz se torna livre. Não porque controla tudo, mas porque escolhe o que vai habitar dentro de si. Essa escolha é sua e ela começa agora. Não precisa ser perfeita, precisa ser sincera e constante, um compromisso diário com a sua verdade, com a sua lucidez, com a sua essência. Porque a verdadeira paz não se encontra, se constrói.